noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Para a nossa aula de hoje, a primeira coisa que vocês devem fazer é a nossa provinha semanal, tá bom? Já mandei lá no grupo, então façam lá a provinha do vocabulário e o imperfeito de Emil, tá bom? Então você pode pausar o vídeo aqui, fazer a provinha, ou se você já fez, então continue aqui no vídeo, tá bom? Para hoje, gostaria de passar um pouquinho com vocês, e aí qualquer dúvida que vocês tiverem, se ficou alguma dúvida sobre as últimas frasezinhas aqui que eu passei na semana passada, se teve alguma dificuldade de conjugar as palavras e de traduzir, ou se vocês só quiserem simplesmente que eu corrija, mandem para mim e a gente repassa isso juntos, tá bom? Então, hoje a gente vai ver começar a ver uma introdução do auristo. O auristo é um tempo verbal. Se vocês lembrarem, a gente viu já os tempos presente, futuro, tanto indicativo quanto subjuntivo. A gente viu o imperfeito e agora a gente está entrando no auristo. Então, a gente vai ter uma breve introdução do que é o tempo auristo, como ele funciona e como que a gente lida com ele no grego. Então, aí, ó, auristo indicativo e subjuntivo, ativo e médio. Aí, então, o auristo, ao contrário do imperfeito, o auristo, ele tem um uso pontual que se encontra no tempo passado. Então, quando a gente está falando de auristo, a gente vai falar de um tempo pontual que se encontra no tempo passado, ok? Existem 3 usos do verbo auristo, que são os usos constativo, ingressivo e efetivo. O constativo, ele é o mais comum, mais usado no Novo Testamento, e não é de extrema necessidade e importância que vocês decorem o que é o constativo, o que é o ingressivo e o que é o efetivo. Porque, na prática, os 3 são auristos, e eu nunca vou pedir para você me dizer se ele é um auristo constativo, ingressivo ou efetivo, tá? Mas, então, a nível de curiosidade, o auristo constativo, ele não se preocupa com o início ou o fim da ação ali, do verbo. O auristo constativo, ele destaca o verbo como um todo. Então, se você olhar aí, ó, heuron, auton, entoi e heroi. Está lá em Lucas 2:46. E a tradução, encontraram ele no tempo. Ou seja, encontraram. O verbo não te diz se você já encontrou, se você está para encontrar, como que lidou esse verbo. Não, encontraram ele no tempo. O verbo não está preocupado com o início ou fim da ação, mas ele está só destacando o verbo, que é o quê? Encontraram. O objetivo foi cumprido, certo? O ingressivo. O auristo ingressivo, ele normalmente mostra o início de uma ação, via de regra em verbos que mostram estado ou condição. Então, aí, ó, ro, adelphos, su, e 16. Então, o teu irmão voltou a viver. Ou seja, não é o teu irmão viveu, né? É o teu irmão voltou a viver, ou seja, é um estado ali, né? Ele voltou a viver. E, por fim, o efetivo, que ele se preocupa agora com o resultado de uma ação, e não com o início, como é no ingressivo. Então, aí são verbos que normalmente mostram esforço ou processo. Então, aí, ó, enikesen ho leon, venceu o leão. Ou seja, foi um processo que resultou aí de um esforço. O leão foi vencido, venceu o leão. Beleza? Aqui, só uma comparação entre o auristo e o imperfeito. Então, se a gente lembrar um pouquinho do imperfeito, lembre-se que o imperfeito ele indica uma ação contínua no tempo passado. Agora, o auristo ele vai indicar uma ação pontual, podendo ser completa ou não, no tempo passado. Então, aí, ó, o imperfeito ele é como se fosse um filme apresentando uma ação em andamento. Ou seja, o filme já foi gravado, só que a gente está vendo ali naquele momento a ação sendo executada. E no auristo, não. No auristo é como se a gente pegasse um álbum de fotos e fosse vendo foto a foto. Ou seja, a gente está vendo ali aquilo que já aconteceu. No filme, a gente está vendo acontecer. Então, por exemplo, no imperfeito, a gente vai traduzir eu estudava grego.
o aoristo a gente vai traduzir como eu me formei em grego. Ou, para comparar mais ainda com o imperfeito, eu estudei grego. Beleza? E aí o aoristo indicativo, ele sempre é considerado como uma ação no tempo passado. Porque o aoristo, ele nem sempre vai ser traduzido como uma ação no passado, né? Mas a gente, via de regra, a gente entende que o aoristo, ele tem efeitos de tradução sempre no passado, mas existem as exceções, momentos em que o aoristo não vai ser traduzido no passado, ok? E aí essas então são a diferença entre o aoristo e o imperfeito. No subjuntivo, nós não traduziremos o aoristo no passado, tá vendo? Aqui que entra a exceção, o subjuntivo do aoristo. Até porque o subjuntivo, a gente sempre, quando a gente fala de subjuntivo, a gente está pensando em algo que vai acontecer, né? Uma ação futura. Então, o aoristo do subjuntivo, ele não vai indicar o tempo do verbo, mas em si o aspecto da ação. Então, isso é diferente. Então, repare, o presente do subjuntivo, ele expressa uma ação contínua. O aoristo subjuntivo, ele expressa uma ação pontual. Então, perceba aí, ó, leipomen tem hamartiam, no presente do subjuntivo. Deixemos o pecado, ou seja, deixemos continuamente o pecado, ou continuemos a deixar o pecado. Olha no aoristo subjuntivo como fica agora. Lipomen, que é o aoristo de leipo. Então, lipomen tem hamartiam. Deixemos o pecado também. Mas agora, a diferença do presente para o aoristo, deixemos de vez o pecado. Completamente o pecado. Não é uma ação contínua, ela é pontual. Tá bom? Percebe que o aspecto aqui não está no verbo em si, mas ele está na ação, por trás do verbo. Deixemos o pecado. Ok? Então, a formação do primeiro aoristo agora, para a gente conseguir identificar em uma oração. Então, do mesmo jeito que acontece no imperfeito, no primeiro aoristo, porque no aoristo a gente vai ver que existe o primeiro aoristo e o segundo aoristo. O primeiro aoristo, existe aquele épsilon de aumento no prefixo, igual no imperfeito, tá? E agora aqui a gente tem também uma característica, que a gente acrescenta um sigma após o radical, mais a vogal A, ou seja, a gente vai ter ali um sa no radical. O sigma, lembra que o futuro também tem essa característica do sigma, mas o aoristo, o primeiro aoristo, ele vai ter o sigma mais a vogal A, tá bom? Então, por exemplo, aí, ó, no verbo lio, ele vai ficar, você vai jogar o epsilon no começo, vai colocar o radical, e aí na terminação, antes da terminação, vai acrescentar o sa, então vai ficar elissamen, tá bom? E no segundo aoristo, a gente não vai ter o sigma de aumento, ou seja, ele tem uma terminação própria do segundo aoristo. E do mesmo jeito que acontece no imperfeito, no primeiro aoristo, no imperfeito e no primeiro aoristo, perdão, o segundo aoristo ele também vai ter o epsilon de aumento. Então percebe que aí, ó, no caso de balo vai ficar ebalon. Então, o epsilon, o radical, mais a terminação própria, tá bom? E aí aqui, para a gente conseguir enxergar um pouquinho como isso vai se dar na prática, desse lado aqui é a tabela de segundo aoristo, o radical e o verbo. Aqui seria o verbo na forma léxica, como a gente vê no vocabulário. Então aqui, por exemplo, balo, o radical vai ser bal, e no segundo aoristo vai ser ebalon. E aqui é onde a gente viu, já reparamos, já vimos esses verbos. Então aqui a gente tem, por exemplo, lambano e labon. Quando a gente vê aqui, por exemplo, um que é bem diferente aqui, ó, rural, tá vendo? O radical é o id, fica eidon ou eidá no segundo aoristo. São verbos defectivos que a gente já falou um pouquinho sobre eles. Então aqui é só uma tabelinha para vocês poderem dar uma olhada e poder talvez conseguir enxergar aí as diferenças que vão acontecer agora do aoristo para os outros tempos verbais, tá bom? E aqui então a tabelinha, só para vocês repararem, aqui uma tabelinha nova de terminações que vocês vão precisar decorar, tá bom? Então na primeira, segunda, terceira do singular, on, es, e ou em, homem, et, on, e sempre com o epsilon de aumento aqui. Então, no aoristo, então, a ação pontual, eu joguei, não como no imperfeito, que é eu jogava. Então, no aoristo, eu joguei, tu jogaste, ele jogou, nós jogamos, vós jogastes, eles jogaram. Beleza? Acho que sem
muito segredo até aqui, mas importantíssimo decorar aqui as terminações, tá bom? E aqui, então, agora, o segundo aoristo indicativo na voz média. Então, o que vai mudar são apenas as terminações, homem, ueto, ometa, este, onto. E aqui, o indicativo médio, né? Então, eu me joguei, eu joguei para mim, tu te jogaste, ou jogaste para ti, e assim sucessivamente. Ele se jogou, ou jogou para si, e assim até a terceira pessoa, tá bom? Aqui, mais uma vez, ó, eu agora no segundo aoristo, só que no subjuntivo e na voz média. Então, aqui, ó, a gente não vai ter o... Perdão, a gente vai ter aqui o epsilon, eu só esqueci de colocá-lo. Não, me perdoem, não é, porque é o subjuntivo. Eu me confundi com o indicativo. No subjuntivo médio, a gente não vai ter o epsilon, só que o que é interessante? Se a gente for pensar, balo é no presente, só que perceba que o radical ele vai ter uma alteração. O balo ele é com 2 lambdas. Aqui no segundo aoristo subjuntivo médio, vai ter apenas um lambda, tá bom? Então aqui, ó, as terminações, tanto na ativa como na média, são iguais às do presente do subjuntivo. A mudança é encontrada no radical. Então, por isso a necessidade e a importância da gente estar sempre com o vocabulário bem afiado, tá? E aqui não há o epsilon de aumento apenas no subjuntivo do aoristo, ok? E aqui, então, as frasezinhas para vocês estudarem durante a semana. Releiam bem essa lição. O aoristo é quando o caldo começa a engrossar um pouquinho, tá? As coisas vão ficar um pouquinho mais complicadas a partir de agora. Então, a gente tem aqui 2 frasezinhas, 4 frasezinhas aí para vocês conjugarem e traduzirem, tá? E o vocabulário, então, para a semana que vem, tá? Para vocês decorarem, ok? Então, aqui as traduções. E aí a gente vai entrar um pouquinho mais fundo na semana que vem, no primeiro aoristo, tá? Indicativo e subjuntivo, ativo e médio. A gente vai ver especificamente de modo mais denso aí, a gente vai aprofundar melhor sobre o primeiro aoristo, tá bom? Qualquer coisa, me mandem mensagem no WhatsApp. Que Deus abençoe muito o final de semana de vocês, tá bom? E me procurem mesmo, não fiquem com dúvidas, porque lembrem da nossa casinha que nós estamos construindo, do grego, e é de extrema importância que vocês consigam fixar bem, consigam... A nossa prova está chegando, então é importante que vocês estudem, internalizem o grego, é de suma e extrema importância para o ministério, para vocês, tá bom? Que Deus abençoe vocês no final de semana. Vamos continuar orando aí uns pelos outros, tá? E aí, então, na semana que vem, a gente conversa pela nossa, no horário da nossa aula. E aí, mais qualquer coisa, se vocês precisarem antes, me chamem por aqui pelo meu zap. Beleza? Grande abraço. Deus abençoe muito a vida de vocês.